nome de Jesus. Salmo 91, Salmo de número 91. Vamos ler o primeiro e o segundo versículo e depois leremos 14 a seguir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, nós lemos a palavra, mas o Senhor tem palavras para nós e nós queremos ouvi-las. Que seja o Senhor falando conosco, que seja a tua palavra, a tua vontade, o teu falar, o teu querer, nada mais, nada menos, em nome de Jesus, Pai. Enquanto isso, falando conosco, estenda as tuas mãos, abençoe esse esposo, abençoe esta esposa, abençoe este filho, esta filha, abençoe toda a família presente, toda a família que está pela internet. É a nossa oração, nos rendendo a Ti, como sempre, em nome de Jesus. Quem concorda, dê glória a Deus, tome assento. Quero ministrar nesta noite, o Senhor nos dando palavras sobre o tema Famílias no esconderijo do Altíssimo. Qual que é o tema? Irmão Adelso, terça-feira, irmão Adelso, terça ou quinta, tá? Terça ou quinta, glória a Deus. Famílias no esconderijo do Altíssimo. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo mais difícil, mais terrível, mais assustador que qualquer outro tempo para as famílias. Interessante que o Salmo 91 é um salmo, obviamente, seguido depois do Salmo 90, né? O Salmo 90 fala da transitoriedade da vida, fala de algumas dificuldades que enfrentamos, mas o Salmo 91 fala dos perigos da vida. Acreditam os estudiosos que foi Moisés que também escreveu o Salmo 91, uma vez que o Salmo 90 foi escrito por ele, e pela ordem e a sequência eles julgam ser o mesmo autor. Então, se foi Moisés, esse salmo é um dos salmos mais antigos da Bíblia Sagrada. E ele revela que a nossa vida é uma vida que muitas vezes corremos perigos, e perigos assustadores. Esse salmo fala da pessoa, do privilégio da pessoa que esconde em Deus. Ele fala dos privilégios que Deus dá a esta pessoa. Primeiro o privilégio de se esconder, depois o privilégio de ser livrado e abençoado. E o final dele ainda dá a este que habita no esconderijo a salvação, a glorificação e a presença de Deus. Esse salmo, muitas pessoas colocam a sua Bíblia com ele aberto nas suas estantes, nos seus lugares prediletos da casa, do escritório, mas eu digo que não adianta colocar o salmo se nós não estivermos no esconderijo. O salmo por si só não resolve, como a Bíblia por si só não resolve, embora seja a palavra de Deus.
A Bíblia por si só não resolve porque a própria Bíblia diz que eu tenho que ter o compromisso de praticá-la. E olha que nós não estamos falando de religião, não estamos falando de denominações, nós estamos falando do livro de Deus. O livro de Deus diz que se eu quero os benefícios dele, se eu quero aquilo que ele traz para mim como bênção, eu devo também primeiro praticar as regras do livro, os mandamentos do livro. Por isso, quando a gente vai batizar, descer as águas, irmão Jean, a gente fala, tem uma pergunta que é feita a nós: você tem e confessa ser a Bíblia Sagrada a sua única regra de fé e prática? A pessoa diz sim. Você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Você promete ser fiel a Deus e à sua igreja até que Cristo volte? Sim. Por causa da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que a pessoa é selada em Deus. É assim que é confirmada. Então não adianta fazer parte de uma igreja séria se eu não levo a Bíblia a sério, se eu não pratico a palavra. Não adianta. É necessário a prática. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então o grande segredo da família é o que fazer para habitar. O que fazer para permanecer ali? A palavra no hebraico para habitar vem também de sentar e descansar. É o lugar onde você senta e fica à vontade e não quer sair, porque o lugar é bom. Então, o que uma família deve fazer para poder de fato habitar no esconderijo? Esse é o grande segredo. É bom olhar para os versículos 3 a seguir, quando ele fala de livramentos, porque nesse tempo, meus irmãos, nós estamos tendo tantos problemas, tantos diversos problemas com, por exemplo, a saúde física. Nunca se ouviu falar de tantas enfermidades, tantas síndromes, tantos males como os de hoje. O que ele morreu? Mal súbito. Estava tudo bem e morreu. Não é verdade? A OMS diz que nós temos cerca de 9.000 tipos de enfermidades, de doenças. Imagina. A Bíblia, meus irmãos, ela é a verdade desde o início. Desde o início, Moisés está falando aquilo que a terra vai enfrentar, as pragas, as pestes, os males, mortandade que assola o meio-dia, o que não dizer da Covid? Quantas pessoas morreram por causa do vírus? Pessoas que estavam bem próximas de nós, mas já partiram. Mãe Terezinha, já foram para a eternidade. Pessoas boas, pessoas más, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas famosas, pessoas no anonimato, milhões partiram. Quem está aqui? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós já temos algo para comemorar nessa noite. Diga, eu estou aqui. Dói o coração pelas pessoas que partiram, nós não somos melhores do que elas, jamais, mas dá para comemorar, porque Deus tem um projeto conosco. Se nós estamos aqui é porque Deus tem um projeto conosco. Eu me lembro de João 8, quando o Senhor nos deu uma mensagem ali, falando daquela mulher pega em pleno ato de adultério. A lei mandava apedrejar até a morte, e ela está numa situação ali que não tinha como escapar, porque as pessoas que estavam em volta dela
estavam decididas a matá-la, inclusive as pedras já estavam nas suas mãos. Então era morte na certa. Mas ali estava Jesus. O dono do esconderijo estava lá. Aleluia. E aí ele teve a saída. Quem não tem pecado atire a primeira pedra. Dos mais velhos aos mais moços foram embora. Ficou ela e a mulher, ele e a mulher. E ele pergunta: cadê os teus acusadores? Ela diz: não estão aqui. E ela está olhando para ele, esperando uma sentença, porque esse pode dar sentença, esse é santo, mas o que ele dá é uma nova oportunidade. Ele diz: então, nem eu te condeno, vá em paz e não peques mais. E o que eu quero dizer, o que aquela mulher pensou após isso? Como foi a vida dessa mulher? Porque ela estava para morrer, mas não morreu. Então eu imagino ela olhando para a vida com a mensagem de Jesus: vida de pecado nunca mais. Vai, não peques mais. Primeira coisa, se eu quero viver a vida que eu tive a oportunidade de ter daqui para frente, não devo pecar mais, viver para pecar. Mas ela olha para a vida agora, olhando com outros olhos. Todas as pessoas que passaram por pré-morte, elas mudaram seus absolutos. Elas mudaram as visões, a maneira de ver, de entender as coisas. E onde eu quero chegar com isso, com a inspiração de Deus? Deus nos poupou da Covid. Nós passamos pela Covid. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. Você não tem noção de quantos vírus passaram perto de você. Nós não temos noção de muitas vezes que nós fomos infectados e Deus poupou as nossas vidas. Ele nos colocou no esconderijo do Altíssimo. Eu me lembro da irmã Ivone, lá num lugar agora sem situação, ela é meio tímida para dar o testemunho. E ela me ligou do hospital, as veias estavam todas entupidas, eu não sei como é que fala, obstruídas, né? Não, mas tem um outro negócio, de tipo empedrado, aquela coisa toda. E ela ligou e nós oramos. No momento que nós oramos, o sangue voltou a transitar na veia e Deus arrancou ela do vale da morte e deu vida para ela, para a glória do nome de Jesus Cristo, porque é só Ele que faz isso. Mas eu estou dizendo que Deus nos poupou, Deus nos fez passar pelo vale da sombra da morte e nos fez chegar do outro lado. Então o que é isso, pastor? Deus tem um plano com você, 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 Deus tem uma obra com você, Deus quer fazer algo na sua vida. Você está vivo porque Deus é misericordioso. Se está vivo é porque Ele ainda quer salvar, Ele ainda quer usar, Ele ainda quer fazer algo. Nós vamos correr mais do que em qualquer outro tempo para o esconderijo do Altíssimo. Nós vamos correr para lá. Qual é, então, diante de tantas coisas que Deus, 1000 cairão ao teu lado. Você tem noção de bala perdida? Uma vez eu estava descendo na Avenida Presidente Vargas, em Goiatuba, e passou, acho que foram duas balas, perto de mim e do Leandro que estava. Tchum, tchum. Uma vez nós tivemos um acidente que virou o carro no meio da BR-153, onde passava a carreta toda hora, mas na hora do acidente, nenhuma carreta. Uma vez eu estava entrando numa ponte, mas o pastor Senivaldo para ir a um lugar, e uma carreta desceu, só cabia a carreta na ponte, e não cabia o carro. A carreta foi descendo, o pastor Senivaldo se apavorou, disse: agora? Eu disse: glória a Deus! Quando eu disse glória a Deus, a carreta passou e não pegou no carro, e não cabia os dois. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus tem um propósito com poupar a sua vida. Cada um de nós temos testemunhos de livramentos. Cada um de nós temos testemunhos de que Deus nos guardou, Deus nos poupou.
Daramaço, daragai. Aleluia. Então esta noite Deus está dizendo: eu te poupei, mas a partir de hoje entra para o esconderijo. Eu me lembro aqui de um sonho que um irmão querido teve a respeito disso. O sonho é revelador, e resumindo, ele estava no sonho e um pessoal perseguindo ele, e ele corre, preste bastante atenção, por favor. E ele corre, e entra para um lugar que no sonho ele sabe que o lugar é o esconderijo do Altíssimo. E quando ele está lá guardado, tinha um velho sábio lá dentro, barbas brancas, cabelos brancos, e observando tudo. E ele, de repente, os inimigos aparecem e começam a atirar. Só que no esconderijo do sonho dele, tinha umas janelas, e as balas passavam pelas janelas, os ataques passavam pelas janelas. Ele virou para o sábio e disse assim: mas aqui não é o esconderijo do Altíssimo? Aqui não passa nada. Ele disse: não passa se você não abrir, mas você está abrindo as janelas. Não adianta falar que está no esconderijo se você tem brechas. Tem que fechar as brechas. Nós estamos em guerra. As balas estão vindo. Os ataques estão acontecendo. As famílias estão sendo destruídas. O diabo quer que você odeie o seu esposo. O diabo quer que você odeie a sua esposa. O diabo quer que você apaixone, a palavra é apaixone mesmo, por outra pessoa, a não ser seu esposo, a não ser sua esposa. Ele quer que você tenha atração por outras pessoas, a não ser o seu esposo, a sua esposa. O diabo não está brincando de ser diabo. O diabo está ofertando adultério, o diabo está ofertando prostituição, o diabo está ofertando pecado com cara de que tudo vai dar certo, isso é bom e você merece ser feliz. Mas Deus está te ofertando uma palavra que liberta, uma palavra que cura, e Ele está te dizendo que temos que fechar as brechas, e você vai amar esse esposo que você tem, você vai amar essa esposa que você tem, você vai amar os filhos que você tem, você vai amar a casa onde você mora. É expulsando o diabo, recebendo Jesus, que essa casa vai ser assim agraciada. O melhor lugar para se estar é primeiro no esconderijo do Altíssimo, é na casa de Deus. E o segundo melhor lugar, a minha casa. Praga alguma chegará à tua tenda, diz o Salmo. Queridos, prestem atenção. A nossa casa é o nosso lugar de paz. É o nosso lugar onde as pessoas torcem por nós. É o nosso lugar onde, se aumentar o salário, todo mundo bate palma e fica feliz. Se passar na faculdade, todo mundo bate palma e fica feliz. É o lugar onde, que se você chegar na frente dos outros, você mereceu. É o lugar de alegria, é o lugar de comunhão, é o lugar de paz. Então o principal lugar que o diabo quer atacar hoje é a igreja e é a sua casa. E confundir os pensamentos, os sonhos, os sentimentos. E confundir mesmo. A mulher samaritana, e ouvimos muito bem da mulher samaritana hoje, foi maravilhoso. Pastor Sinomar Alves foi um canal de Deus. A mulher samaritana, ela casou com 5, mas o que ela tinha não era dela. O que entendemos ali com tudo isso? Que ela estava tentando ser feliz com um homem e não estava conseguindo. No mínimo. Tentou com o primeiro, não deu certo, segundo não deu certo, terceiro, quarto, quinto, não deu certo, não vou nem casar com esse, o próximo. Estava em adultério. Conseguiu ser feliz? Conseguiu se realizar? Você acha que casamento realiza? Casamento realiza até os primeiros momentos, depois não realiza. É igual quando você vai entender. É igual quando você tem um sonho de comprar um carro, principalmente os homens, as mulheres que gostam de ser independentes. Aí o sonho de ter o primeiro carro, você conquista o primeiro carro, meu Deus, você solta foguete. Sim ou não?
Pode ser o carro que for, é o mais bonito, é o mais belo. Só, o meu é um Fiat 147, mas essa Ferrari sua não chega perto do meu, porque o meu é potente, o meu é bom. Só o probleminha na segunda, mas o resto é bom. Ah, o Laércio já teve e a Maristela empurrava, hein? Aí, mas não é, mas é o carro, aí você alegra, aí depois já está querendo trocar o carro. Tem gente que faz desse jeitinho com o casamento. Alegra, casa, é o meu príncipe, é meu tudo, vou para debaixo da ponte com ele, ai meu Deus do céu, aí depois já está querendo trocar. Sabe por quê? Porque o que realiza a gente é ter Deus. Escute isso, que eu não estou falando aqui para querer te ganhar para nada disso ou daquilo, estou pregando a palavra de Deus. O que realiza o ser humano é o encontro com Deus de verdade. Aí se encontrou com Deus, não quer trocar marido, não quer trocar esposa. Por quê? Porque de fato aquela é a mulher que completa, aquele é o homem que completa. Mas o que faltava era completar a alma com a presença de Deus, aleluia. E tem coisa que a alma precisa, mas a gente está querendo suprir com o que o corpo necessita. As cabeleireiras que digam, porque tem gente que vai no salão, não tem nada contra, você pinta o seu cabelo do jeito que você quiser, tá bom? Fica tranquila. Mas tem gente que não sai do salão pintando o cabelo, hoje é marrom, amanhã é amarelo, não, agora eu quero verde, não, agora eu quero azul, não, agora eu quero vermelho, não, pinta um pouquinho de cada cor. Ela está querendo satisfazer o que a alma está clamando com coisa física. Não é assim. O homem tem sede de Deus, a alma tem sede de Deus. Deixa eu te afirmar isso, o Salmo 42 deixa claro: a minha alma tem sede de Deus. Arástia, Roma Sandai, a alma, aquela mulher samaritana, ela teve várias sedes. As sedes do corpo físico abalaram e acabaram com ela, mas quando ela descobriu que ela tinha sede do Messias, sede de Deus, e ela encontrou o Messias, ela perdeu aquela vergonha que ela tinha de estar no meio dos outros, ela perdeu a timidez, ela perdeu os traumas, ela perdeu os complexos, ela deixou o cântaro e ela foi dizer: achei o Messias no meio de todo mundo. O dia que nós encontramos com Jesus, tudo se resolve. Você precisa, nós precisamos de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. É Ele que dá o sentido. É Ele que dá o sentido. Então, meus irmãos, talvez você não goste de igrejas como esta. Muito barulho. O pastor é doido. Ele grita. Ele veste terno. Eu gosto de quem veste saia. Eu não sei o que. Irmão, eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa. Procure ter um encontro verdadeiro com Deus. Procure, você vai deixar de ser negligente. Procure, você vai deixar de gostar do pecado. Procure, você vai deixar de gostar de bebida alcoólica, de tabagismo. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo vem para nós com liberdade, é você que não quer aquelas coisas todas, é você que faz questão: não cheiro mais cocaína, não injeto mais droga, não fumo mais droga, não, eu não bebo mais. Como assim? A igreja fez uma lavagem cerebral? Não, eu encontrei com o libertador, eu encontrei com o Salvador, eu encontrei com o Messias. Ele me tocou, Adácia Mai. Eu estou falando com propriedade. Dia 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos, Ele me tocou e libertou de toda droga, de tudo que não presta. Aleluia! Durai Shamadai. O Senhor quer que as famílias tenham um encontro de verdade com Jesus e vai parar de sofrer e arriscar a vida. Pastor, mas me dá um segredinho aí, um segredinho no Salmo. No Salmo. O segredo, diga comigo, o segredo
para que eu habite no esconderijo do Altíssimo, para que a minha família habite no esconderijo do Altíssimo. Diga, o segredo está no versículo 14. Pois quem tão encarecidamente me amou. A versão no hebraico é aquele que se apegou a mim com amor. Nós precisamos voltar a amar Jesus como Ele merece ser amado. Parar de amar a gente tanto e nos perder tanto. É hora de amar quem dá a vida, quem é a vida, quem traz sentido. O dia que nós amarmos Jesus do jeito que devemos amar, tudo se resolverá. Sabe aquele camarada que vendeu tudo para comprar o campo, porque no campo estava o tesouro? O dia que a gente amar Jesus, a gente vende tudo por causa de Jesus. Ué, pastor, se eu amar Ele, eu vou ter que vender tudo que eu tenho, dar para os pobres, aquele negócio lá do jovem rico, pastor. Não, não é isso que eu estou falando. O dia que nós amarmos Jesus de verdade, de todo o coração, nada estará entre nós e Ele. Se Ele falar, dá o carro, a gente dá. Ninguém vai pedir carro de ninguém aqui, tá bom? Fica tranquilo, só estou falando isso. É Deus que tem que falar com as pessoas. É andar com Deus, não é ser induzido por pessoas. Porque tem umas pessoas que aproveitam disso. Não, mas o dia que a gente tiver um encontro com esse, amar tão encarecidamente, se grudar de amor em Jesus, nós não vamos ser dono de mais nada. Todo apego, tudo cai. Irmãos, a coisa mais gostosa da vida é liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, tem uma maneira falsa de ser liberto, e tem uma verdadeira. Se, pois, o Filho, quem é o Filho? Se Jesus vos libertar, verdadeiramente livres serão. Você não tem noção do que é isso, não. Nada nos abalará. Sabe que a igreja de hoje é difícil entender a igreja de ontem, não é? A primitiva. Sim ou não? Como que aquele povo vai para a fogueira, serem queimados com suas famílias, e poderiam negar Jesus? Não, nós negamos, então viva. Não era assim? Quem tem um encontro com Jesus valoriza a vida eterna acima da vida passageira. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, mais vale o céu do que a terra. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, tem então facilidade de perdoar. Tudo que arrisca o céu, você tem facilidade de resolver. Se eu guardar mágoa, eu perco o céu, pastor? Perde. Então está perdoado em nome de Jesus. Eu não quero nem pensar. Porque o nosso negócio é com Deus e com o céu. Por que é que nós estamos vivendo um tempo de gente orgulhosa que não perdoa, que prefere mudar de igreja do que perdoar? Verdade ou mentira? Prefere mudar de igreja do que perdoar. Prefere mudar de igreja do que resolver o problema. E quais são as leis para a igreja da mutualidade? Perdoai-vos, amai-vos, tudo é uns aos outros. A lei da convivência. Você precisa de uma igreja para ser curado para o céu. Vira e fala isso para o seu vizinho. Você precisa de uma igreja para ser curado para o céu.
É no convívio que a gente aprende a jogar o orgulho na lata do lixo. Não é fugindo das convivências, é no meio delas. É no meio das pessoas que eu me revelo. Aleluia. Não tem gente na família que a mãe está magoada com a filha? Não tem a filha que está odiando a mãe, que a culpa é da mãe? Fala assim, pastor, faz assim com o dedinho assim, pastor, a culpa sempre é minha. A culpa sempre é sua. Pastor, eu conquistei o meu primeiro carro. A culpa é sua. Foi trabalhar, foi poupar, abriu os olhos e deixou o supérfluo de lado para adquirir. A culpa é sua, parabéns. Pastor, perdi tudo que tinha. A culpa é sua. Não valorizou, não soube administrar, não ouviu o conselho. Pastor, o meu casamento está com 50 anos de casado. A culpa é sua. Perdoou, compreendeu, deixou as coisinhas de lado, continuou caminhando, continuou amando. Vem aqui, meu filho. Você está fazendo regime? Olha aqui, assim, de frente. De frente. Imagine que eu estou com a minha esposa ao meu lado. Fica tranquilo. E eu estou aqui com um guarda-chuva, certo? Começa a chover, nós estamos brigados. Começa a chover, eu faço assim. Ou seja, estou brigado, mas eu amo. Estou brigado, mas eu protejo. Estou brigado, mas eu preocupo. A culpa sempre será sua, de fazer o mal ou fazer o bem. De se revelar em cada situação parecidas. Eu olho de novo para Jesus e Judas. Judas chegou beijando Jesus, traindo. Jesus disse, a que vieste, amigo? Diga comigo, embora Judas seja Judas, Jesus é Jesus. Entendeu? A culpa sempre será sua. Sempre. Meu casamento, então, pastor, está com 70. Culpa sua. Soube entender, soube compreender, soube vencer, soube ouvir os seus líderes, soube ouvir sua mamãe, ouvir o seu papai com bons conselhos, soube rejeitar conselhos errados, soube vencer as paixões da carne, soube triunfar. A culpa é sua. Parabéns, você está vencendo. A culpa sempre será nossa. A minha mãe, lembra dos dois casos, dos dois irmãos? O pai era um cachaceiro, embriagado, chegava em casa, batia na mãe, vivia na miséria. E aí acontece o que acontece, cada um vai para a sua, e de repente os dois irmãos, um se torna médico e o outro se torna pedinte, uma pessoa vivendo em situação de rua, num estado deplorável. Aí vai lá para o estado deplorável. O que aconteceu com você? Meu pai não valia nada, a minha mãe sofria demais, o meu lar não valia nada, tudo não prestava na minha casa. Eu falei, essa vida não presta. Aí chegou para o doutor, o cara tinha se formado, se tornou um médico. Falou, mas como assim, seu irmão e tal? E ele disse, por que isso você chegou aí, por quê? Ele disse, meu pai era embriagado, batia na minha mãe eu tinha dificuldade, o meu lar era uma miséria, e eu disse, eu não quero isso para a minha vida. A culpa é sua. Levanta a sua família nesta noite, em nome de Jesus. Levanta essa casa, Deus quer abençoar. Sabe por que você está hoje no encontro da família? Porque Deus te escolheu, porque Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a história dessa casa. A prosperidade desta casa não vem pela inteligência, mas pela aliança com Deus. Para isso, tem que se apegar com Deus em amor. Porque quem tão encarecidamente me amou, esse
eu vou livrar. Pastor, mas Deus não livra os outros? Livra no sentido geral, mas de maneira especial, peculiar, é para quem teme a Deus. Para quem teme a Deus, Deus põe no mínimo um anjo. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Se nós tivermos aqui umas 400 pessoas, pode ter certeza que tem aqui pelo menos uns 400 anjos. Tem alguém que teme a Deus aqui? Aleluia! Deus livra, Deus é para aquele que teme a Deus. Quem é o que teme a Deus? Aquele que vive a sua palavra. Pronto. E eu vou livrar. Quem está falando que vai livrar? Deus. E sabe como é o livramento de Deus? Desde a sua concepção. Lembra do testemunho que minha mãe era para me abortar? E Deus não deixou, eu ia enveredar pelo mundo perdido, mas Deus sabia que eu ia, no dia 17 de setembro, me tornar dele. A Bíblia diz que, Hebreus 1, 13 e 14, Deus dá ordem aos anjos para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação. Em 2 tempos, né? Herdar aqui e herdar lá. Deus põe anjos pelejando por nós e nos livrando, porque Ele sabe o dia da aliança. Talvez você esteja aqui nesta noite dizendo: mas eu nunca fui fiel a Deus, por que Ele está me guardando? Porque Ele sabe que você vai confessá-lo como único Senhor e Salvador da sua vida. Ele está te livrando, Ele está te poupando, Ele está te guardando, porque há um projeto escrito nos céus a respeito da sua vida. Eu o livrarei, diz o Senhor, mas não é só isso não. Pô-lo-ei num alto retiro. Deus vai nos tirar desse meio. O alto retiro de Deus, às vezes literal, mas na maioria das vezes é espiritual. A gente está nesse mundo, mas está no andar de cima. Está nesse mundo, mas no andar de cima. Essa é a questão de 10 mil cair a um lado e outros 1000 à sua esquerda. Essa é a questão. Nós estamos num alto retiro. Nós estamos fora do ambiente da derrota, fora do ambiente do fracasso. Pastor, mas eu já enfrentei fracasso. Não, você está passando por um processo. Se você é de Deus, Deus tem algo logo ali. Deus tem algo logo ali. Deus tem algo logo ali. Eu vou te colocar num lugar onde as coisas não te tocam. Pastor, mas o fulano de tal era fiel e ele morreu de Covid. Quando Paulo recebe de Deus uma promessa, Deus diz assim: eu ainda tenho vida nesta cidade, ninguém vai te tocar, eu te poupo, eu te guardo. Mas depois Paulo vai morrer pela mão dos homens, sim ou não? Aí que vem o segredo de você entender. Só vai acontecer na sua vida o propósito de Deus. Escute isso, porque eu posso afirmar isso. Se você é de Deus, não está brincando de servir a Deus, tem aliança com Ele, na sua história manda Deus, e só vai acontecer aquilo que Deus determinar. O resto é o resto. Por que Paulo chegou a ser degolado? Porque o plano de Deus era até lá. Mas Paulo não era, irmãos, era o desejo de Paulo morrer de tal maneira que Cristo fosse glorificado. É necessário entender, ter a compreensão de que Deus é o nosso Deus. Nós estamos dentro do esconderijo dEle, quem manda a nossa vida é Ele, quem dirige os nossos passos é Ele, e nós queremos todo dia discernir sua vontade, procurar andar nela, porque nós queremos no final de tudo, cruzar os portais eternos da Nova Jerusalém de Deus. Por isso que Ele vai dizer ainda, Ele vai colocar, Ele vai fazer tudo isso, porque me amou tão encarecidamente, eu vou livrar, vou colocar no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome para os judeus era conhecer a pessoa.
E quando o Salmo 100 diz: sabei que o Senhor é Deus. Será que a igreja de hoje conhece Deus? É aquilo que nós falamos em algumas ocasiões. A igreja de domingo vem na terça, parece que é outra igreja. Aí vem na quinta, terça Deus renova de novo, aí vem na quinta, parece que é outra igreja, outro povo que chegou. Cisternas que não retêm a água, rotas. Será que conhecemos Deus? Porque se conhecemos, vamos sair daqui para andar com Ele. Quem conhece Deus não deixa Deus. Eu tive um professor de pós-graduação em ciência da religião, meio doidão. E ele dizia uma coisa assim que, se nós interpretarmos da maneira certa, dá para entender. Quem tem fé não perde a fé. Quem tem fé, a fé verdadeira, não perde. Irmãos, eu já criei em Deus, assim, e eu creio. Só que Deus não quis fazer. Porque a minha fé, a minha Sarinha me explicou, né? Me deu uma lição maravilhosa. Quando ela foi acometida de Covid, e ela, as debilidades todas na época, né? O sistema imunológico, tudo muito, muito difícil. E ela testou positivo para Covid. Naquele auge. Carol e Marcelo já tinham testado positivo, na semana do casamento. E aí, e a minha preocupação, eu não fiquei tão preocupado com o Marcelo e a Carol, quanto fiquei com a Sara, porque ela, na época, era a que mais tinha debilidades, né, naquela questão da imunidade, etc. E a história da época era o quê? Se tivesse, morreria. Aí me deu um baque. Tum. E a minha fé? Quantas pessoas já orei, Deus curou, Deus fez milagres, Deus fez maravilhas, Deus... Aí ela falou assim: papai, eu não tenho fé, primeiro, para que Deus me cure. Eu tenho fé para aceitar a vontade de Deus na minha vida. Glória a Jesus. Dê glória a Deus. Então eu tenho fé, mas tem hora que Deus não quer, mas não perco a fé. Não é porque Deus não fez que eu tenho que perder a fé. Se Deus não fez, eu uso a fé e olho para Deus e digo: o Senhor tem algo melhor. O Senhor está me poupando de algo. O Senhor está preparando algo. Aleluia! O dia que tivermos um encontro verdadeiro com Deus e soubermos quem Ele é, nunca vamos pensar em deixar Deus. É como se você, morrendo de sede, achasse uma fonte e dissesse: agora eu não quero mais. Nunca. A fonte que nós ouvimos hoje é Jesus Cristo. Aleluia! Porque conheceu o meu nome. Quem é esse que faz o mar se acalmar? Quem é esse que cura o paralítico? Quem é esse que te acorda, te alertando de um perigo que está chegando? Quem é esse que te desnuda, revela a sua vida e conta todos os detalhes? Quem é esse que na mensagem toca na nossa alma e nos impacta para algo novo? Quem é esse que ao entrar as drogas saem, ao entrar a bebida sai, ao entrar as paixões saem, ao entrar o que não presta sai? Quem é esse que nós não vemos, mas sentimos? Quem é esse que nós não vemos, mas é real, é vivo, é libertador, é Senhor? Anamasso comandaia. Eu te ofereço Jesus Cristo e te digo: conheça Ele urgentemente. Aí ele disse assim: olha o privilégio.
E esse camarada vai me invocar. E eu vou responder. E as respostas podem ser espera, não, sim. E a gente descansa nele, porque conheceu ele. Estarei com ele na angústia. Nunca nos deixará o Senhor. A família que habita no esconderijo do Altíssimo tem Deus em qualquer circunstância que passar. Ele está lá dentro. E Ele está dentro da casa para guardar. Ele disse: 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, não será atingido. Nenhuma praga chegará na tua tenda, nenhuma peste, nenhum mal. Aleluia! Deus está dentro da casa para sustentar a casa, para fortalecer a casa, para abençoar a casa e para usar a casa para a glória do seu nome. Estarei com ele na angústia. E ele fala mais uma vez: livrá-lo-ei. Nesse mundo sem Deus, irmãos, não tem livramento real. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqui podemos falar da eternidade. Nós seremos glorificados. Aleluia. E ele vai dizer aqui: dar-lhe-ei abundância de dias. Eu posso falar aqui de eternidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Eternidade. Nossa vida está para acabar com poucos anos. Como assim, pastor? Eu ainda estou com 20. Então, se for a 90, 70 anos. É pouco. Como assim? Pergunta para alguém de 80, se não passa rápido. Agora a eternidade não morre. A eternidade não tem fim. Aleluia. A oferta de Deus é: se escondam no meu esconderijo, e eu darei a minha salvação. Eu lhe darei abundância de dias, eternidade. Aleluia. Esconda no esconderijo do Altíssimo. Nós temos pouco tempo. As pragas deste tempo vão acelerar. Outros vírus vão surgir. A tendência, segundo a palavra, é piorar. Os reinos estão se movendo contra o reino de Deus. A igreja está sendo perseguida. A igreja está enfrentando uma batalha de guerra espiritual, que ela está inerte, ela não está percebendo, mas é a pior e a maior de todas as guerras espirituais. Estão querendo tirar a sua fé, estão querendo fazer você parar, estão fazendo você deixar de acreditar em promessas, mas o Espírito Santo está falando conosco em cada culto: levanta-te, entra no propósito, santifica a sua vinda, entra na oração, entra no jejum, tenha fidelidade, seja fiel a Deus. Qual que é a previsão dos magos? E quais as previsões dos nossos irmãos usados por Deus para estes dias? Abrir os portais de tudo quanto é coisa que não presta, liberar demônios maiores contra a humanidade. Isso no dia 31 de outubro, por causa do dia das bruxas e as oferendas que acontecerão, e muitos crentes e igrejas brincando de Halloween, mas está sendo aberto portais da maldade, portais de destruição. A invocação do mal vai aumentar, as coisas ficarão mais feias, porque 31 se comemora também o dia de que surgiu a reforma protestante. Há uma revolta, as coisas vão piorar a partir do dia 31, mas Deus está reservando uma igreja para ser avivada, para ser cheia da sua glória, para ter autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Deus está reservando famílias, onde Ele vai cercar com muralha de fogo intransponível pelo adversário. Ele vai cercar famílias, Ele vai encher o esforço
esposo, a esposa, Ele vai trazer unidade para famílias, porque haverá um remanescente na terra que glorificará o nome do Senhor. Por isso, Deus nos convoca a nos levantar e nos guardar no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho um conselho de Deus para nós: se tiver mágoa, perdoa hoje. Se nós usássemos de lucidez para valorizar mais os sorrisos do que as lágrimas, seríamos mais felizes. Para lembrar muito mais dos momentos maravilhosos do que dos momentos difíceis, nós teríamos mais saúde emocional, nós teríamos mais saúde na família. Tem pessoas que valorizam tanto 2 erros e desvalorizam tanto 1000 acertos. Tem pessoas que passam a odiar quem ama com a maior facilidade, porque a pessoa não é nos moldes que ela queria que fosse, mas ela quer ser aceita do jeito que é pelos outros. Nós nos tornamos arrogantes, ignorantes, e nos dizendo sábios, nos tornamos loucos. Romanos 1. Por isso, nessa noite, o conselho de Deus é: perdoa. Deixa essas mágoas. Você precisa vencer a batalha desses dias. Não guarde mágoas. Não guarde rancores. Não guarde lembranças ruins, isso te mata. Guarda o que te dá vida. Eu estava pregando lá, depois desse retiro, na igreja em Estância Velha à noite, e eu disse uma coisa, e também para os obreiros, na reunião de obreiros. A minha história, irmão, era para ter um punhado de amargura. Meu pai deixou minha mãe, eu tinha 28 dias de nascido. Eles brincavam, rolavam. Era uma coisa assim de doido. Nós passamos situações difíceis. A casa onde a gente morava chovia mais dentro do que fora. Comia mandioca de manhã, de tarde, de noite, porque só tinha mandioca no quintal. Que bebe de mandioca, mandioca assada, mandioca cozida, mandioca crua. Grude de mandioca assado. Então olha para... Não, a minha história me levou até Jesus. A minha história me levou até o encontro com Jesus. Alabaçoramai. Obrigado, Senhor, aleluia, por tudo isso. Então nós não temos que reclamar os momentos ruins, porque na verdade eles nos consertam, nos melhoram. Então nessa noite, joga o seu orgulho na lata do lixo. E agora diga: eu quero é ser feliz. Mas não é quero ser feliz abandonando a família igual um covarde. Eu quero ser feliz com a minha família. Eu quero que a minha esposa seja feliz. Eu quero que o meu esposo seja feliz. Eu quero. Quem quer colocar a família no esconderijo do Altíssimo? Fique sobre os pés. Você que está aqui, que faz parte da família, agrupe-se com a sua família. As famílias se agrupem, por favor. Agora é a hora da bênção.
junte-se com a sua família. E não converse, por favor, para nós fazermos o que precisamos fazer. Vem cá, meu filhinho. Você é meu filho. Aleluia. A maior tristeza de uma mulher ou um homem é ou perder Jesus ou nunca tê-lo conhecido. E a segunda maior tristeza é perder uma família. E por diversos casos aconteceram muitas coisas. Mas uma coisa eu sei: aquele que permanece fiel terá de Deus a cura do céu. Terá de Deus a cura do céu. Olhe para você que tem aí a sua família próxima. Olhe para sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus filhos. Aleluia. Dá para melhorar? Dá para amar mais? Sabe o que eu imagino, queridos? Os pais enterrando um filho, mas não tinha tempo para abraçar ele. Uma filha desesperada dizendo: mamãe, me perdoa, mas ela está morta. Vocês estão vivos. Ame agora. Dê flores hoje. Diga: eu te amo agora. Eu me lembro daquele acidente que teve no voo da TAM. Nosso saudoso pastor Luiz Antônio estava naquele voo. E a princípio 199 pessoas morreram. E aí surgiram vários testemunhos, André. E um dos testemunhos que eu nunca esqueci foi do esposo de uma aeromoça, que escreveu algo muito profundo. Se eu soubesse que era o último dia. Você já imaginou se hoje fosse o último dia que você estiver, que hoje seja o último dia que você está vendo sua família? Os nossos irmãos em Israel, alegres comemorando o Shabat, passado pelo Yom Kippur, comemorando o dia da HaTorah. De repente, filhos foram decapitados. Começou um desespero, angústia. Oi, você tem uma família. Você tem pessoas que te amam, estão ao seu lado. Valorize. O Senhor está para voltar e buscar a sua igreja, e nós temos que subir todos com nossas famílias. Perdoe agora, ame agora. Olhe para o seu esposo, peça perdão. Olhe para a sua esposa, peça perdão. Olhe para os seus filhos, peçam perdão. Olhe para os seus pais e peçam perdão. Sinta o cheiro dos seus pais. Sinta a alegria de ter um pai, a alegria de ter uma mãe. E assim, coloque Jesus como centro dessa família. Aceite Jesus como Senhor dessa casa.
Aceite Jesus como Salvador desta casa. Aceite Jesus como o mentor desta família, como aquele que guia a família, que dirige essa família. Deixe Jesus ser a razão dessa família. E ele dirá o que disse a Zaqueu: hoje veio salvação nesta casa. Curva a sua cabeça. Dê um abraço na sua família primeiro. Sinta a sua família. Aleluia. Sinta o cheiro da sua mamãe, do seu papai. Sinta a alegria de ser amado nessa casa. Vamos orar. Primeiro, você. Onde estão os sacerdotes da casa? Levante a mão. Você vai orar por sua família. Você vai impor as mãos sobre a sua esposa, sobre seus filhos, e dizer: Deus, em nome de Jesus eu abençoo minha família. Em nome de Jesus eu abençoo a minha família. Em nome de Jesus a minha família, Senhor, é uma bênção. Nós temos lutas, temos dificuldades, mas somos abençoados. Nós temos o Senhor. Então ore aí, põe as mãos sobre a sua família e abençoe. Seja o homem de Deus dessa casa. Impõe as mãos e abençoa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Diga isso aos seus filhos, à sua esposa. A esposa agora abençoa o marido, abençoa os filhos. Orem, ore uns pelos outros. A família ore. Rabaiko Shandai. Ó Deus que ouve o clamor, me invocará e eu ouvirei. Gadabashai. Livrarei da angústia, Sharabai. Eu abençoarei, aleluia. Rabashu da Candaraia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Xarabacai. Abençoe a sua família, ore pela sua família. Aleluia. Aleluia. Agora eu vou abençoar, no nome de Jesus, orar por sua família. Senhor nosso Deus, cubra a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, eu rogo por todas as famílias aqui representadas. Caiam por terra a fúria das trevas, caiam por terra os levantes do mal. Senhor, Tu tens o poder agora de neutralizar toda seta de paixão, de traição, de divórcio, de rancor, de briga, de contenda, de males. Queima agora essas setas, vai queimando, arranca dessa casa, arranca dessa família, arranca esse pensamento que não vem do Senhor, arranca esse sentimento que não vem do Senhor, arranca revoltas que não vem do Senhor, arranca, tira agora, Senhor, tira do esposo, tira da esposa, tira do filho, tira da filha, tira do pai, tira da mãe, tira do avô, tira da avó, dos tios, dos primos, tira. Todo o mal seja arrancado. Meu Deus, derrama dos céus as bênçãos sobre as famílias aqui representadas, as famílias que estão pela internet. Meu Pai, em nome de Jesus, ordena anjos para guerrear em favor dessas famílias. Começa a cair por terra agora. Tudo que era intento contra as famílias está agora por terra, neutralizado, sem poder, em nome de Jesus. Pai, abençoa, visita a casa onde esta família mora, o apartamento onde esta família mora, o lugar onde esta família mora, onde esta pessoa mora. Visita agora, lava no sangue de Jesus, santifica tudo, purifica tudo, limpa tudo, em nome de Jesus Cristo. Agora haja paz neste lar. Todo espírito da maldade não tenha poder neste lar, nesta casa, neste apartamento, neste lugar.
Em nome de Jesus, o sono venha, o sono reparador nas noites. Venha, Senhor, as provisões dos céus, o pão de cada dia, vestimento, calçado. Meu Pai, abençoa essa casa, esta família, este lugar onde moram. Seja cercado com muralha de fogo e anjos poderosos para guardar. Intransponível seja por toda e qualquer ação de entidades malignas, de setas, de dardos, de influências, de ações. Não tem poder. Cai por terra na manturubaia, cai por terra toda maldição de família, toda maldição de palavra lançada contra a esposa, contra o esposo, contra a família, cai por terra, não tem poder. Seja as famílias agora sejam lavadas no sangue de Jesus, purificadas. Lava-nos e santifica-nos no teu sangue, ó amado Mestre Jesus. Abençoe agora, abençoe esse homem no seu trabalho, na sua profissão. Abençoa com prosperidade. Abençoa esta mulher no seu trabalho, na sua profissão, no seu lugar. Abençoe com prosperidade. Abençoe os filhos com prosperidade, formando nas faculdades, tendo as suas profissões, tendo as suas histórias abençoadas e abençoadoras. Abençoa esta família, abençoa essa família. Sai angústia, sai depressão, sai enfermidade, enfermidade saia desse corpo, sai infecção, inflamação, sai câncer, sai mal. Seja curado, receba saúde, receba a presença do Senhor, receba a bênção do Senhor, receba lucidez, receba alegria, receba a força de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu declaro todas estas famílias abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem recebe, diga amém. Quero declarar seu nome